Boa tarde para todos. Nosso assunto de hoje são as ações e desafios do setor de assistência médica hospitalar no enfrentamento da Covid-19. Eu gostaria de agradecer aqui os meus colegas, Sérgio Frade, presidente do Conselho Empresarial de Seguros, doutora Isis de Oliveira, presidente do Conselho Empresarial de Saúde. E para fazer a abertura oficial do evento, gostaria de convidar o nosso presidente, doutor José Anchieta, por favor. Muito bem, prometo que serei brevíssimo, porque hoje a palavra não me pertence pela natureza do tema e pelas autoridades em relação ao tema que vejo aqui na tela. Cumprimento e saúdo a doutora Isis Santana, presidente do nosso Conselho de Saúde. Cumprimento a doutora Eliana Ramos, presidente do nosso Conselho de Relações Humanas. Saúdo também o presidente Sérgio Frade, do nosso eficientíssimo, como os demais, Conselho de Seguro, mas principalmente saúdo. Em 2 semanas é a segunda vez que tenho a oportunidade de falar e de receber o Dr. Samuel Flam, que preside a Unimed Minas, que é a maior parceira, uma das maiores parceiras da nossa centenária Associação Comercial e Empresarial de Minas. De fato, antes de entrar no ar coletivamente, o que estava dizendo é da preocupação que nos assalta de não termos nós resposta objetiva e solução pronta para o problema da pandemia. Ninguém disse melhor do que o fez a doutora Isis. Isto não está nos livros, portanto, estamos todos, de fato e efetivamente, aprendendo. A AC Minas, além do varejo, além do dia a dia, são 2 ou 3 sessões diárias para tratar deste assunto. Nós estamos trabalhando 2 projetos estruturantes. Um deles, que nasceu com o nome de BH 24 Horas, na verdade é BH Metropolitana, é BH Humanizada, é BH Verticalizada, porque nós queremos uma sociedade que funcione, de modo que noutra empreitada, e tomara que tal não venha, não há necessidade de uma solução aparentemente burra no sentido de ausência de outra solução, dizendo-se apenas de um fechamento. Esta operação, Belo Horizonte Metropolitana, Belo Horizonte Humanizada, Belo Horizonte Verticalizada, é um projeto que promete. Está no prelo, agora entramos na sessão das audiências, são quase 50 audiências marcadas, é um processo estruturante, é um processo para o futuro. Como isso diz respeito diretamente ao mundo empresarial, há um outro projeto também estruturante, este de natureza tributária. Como presidente da AC Minas, tenho assinado quase todas as solicitações que quase todos os dias nos chegam à mesa. Pede-se para adiar o IPTU, vamos adiar. Pede-se para esperar o ICMS, vamos esperar. Pede para modificar o deltazinho do Simples, vamos subscrever. Nada disso funciona, nada disso resolve. Tudo isso é paliativo, mas como instituição não podemos deixar de aquecer. Mas o segundo projeto estruturante está na reorganização do sistema tributário. Este não é para Belo Horizonte, é para o Brasil. A comissão já está constituída de um grupo de juristas e, ao lado, um grupo de economistas, administradores e contadores. Nós não vamos inventar a roda. Nós vamos pegar todos os projetos de reforma tributária que já existe. Todo advogado tem um, todo jurista tem um, todo vereador tem um, todo deputado tem um, todo ministro tem um, e o Brasil nunca fez uma reforma tributária. Portanto, nós vamos coletar, organizar as propostas que já existem, piramidá-la,
dar-lhe uma estrutura de realidade e oferecer à comunidade brasileira, a título de resultado deste período de pandemia, uma possibilidade real de uma renovação tributária que, de fato, atenda ao cidadão contribuinte. Cidadão contribuinte é sinônimo de empresário. General e sargento não pagam impostos. Padres e pastores não pagam impostos. O pessoal do sindicato não paga imposto. Quem paga imposto somos nós. Mas a palavra não me pertence. Agradeço, estamos muito felizes de aqui estarmos e quero ouvir cada um dos senhores, mas principalmente o nosso convidado principal, Dr. Samuel Flam, este amigo da Associação Comercial e Empresarial de Minas. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente. Realmente, é um privilégio estar aqui com o Dr. Samuel Flam. Dr. Samuel, médico, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, em 1978, especialista em cardiologia e em clínica médica pelas respectivas sociedades. Dr. Samuel atua em consultório desde 1980. Dr. Samuel, eu acho que essa experiência com o paciente traz uma trajetória, traz um conhecimento muito grande nessa experiência à frente de uma empresa como a Unimed. Como diretor-presidente da Unimed BH desde 2014. 2018 foi reeleito para mais um mandato. Eu tive a honra, doutor Samuel, de entregar o prêmio Personalidade Empresarial para o senhor. Foi uma honra muito grande, toda a sua família, a Unimed presente. E a gente sabe a importância da Unimed Belo Horizonte para a Minas, claro, e para Belo Horizonte, para o nosso estado. A Unimed Belo Horizonte é a melhor operadora de plano de saúde do país, segundo a Isto É Dinheiro. Além disso, ela está nas 1.000 maiores empresas brasileiras. Ocupa também a primeira posição em sustentabilidade financeira e responsabilidade socioambiental e a terceira posição em governança. E a gente sabe que a Unimed BH é referência para todas as Unimedes do Brasil. A gente sabe em termos de liderança, organização, governança, regras de compliance, enfim. A gente sabe da importância da Unimed e a referência dela dentro do mercado brasileiro. E, doutor Samuel, a gente estava conversando aqui, realmente, eu acho que nessa sua trajetória toda, você jamais pensou em imaginar um desafio tão grande. Como presidente, a liderança número 1 de uma operadora como a Unimed, mas, ao mesmo tempo, tendo que cuidar dos colaboradores, claro, não está fácil para ninguém, mas cuidar também da saúde de todos os associados, de todos os clientes. O desafio é grande, com certeza. E a gente sabe que tem um outro desafio muito grande, que a gente já conversou bastante, que é o problema da saúde mental das organizações, tanto dos profissionais de saúde, como das pessoas que estão sofrendo muito mais. E eu brinco que funcionário, você como líder, doutor Samuel, da Unimed, tantas cabeças, tantos funcionários, e eu acompanho todos os projetos que vocês têm feito para cuidar mais da saúde mental ou saúde emocional, com menos tabu para a gente falar. Eu acho o seguinte, que é muito importante, que os profissionais de saúde, qualquer profissional que ele vista a camisa, todo mundo fala isso, mas é fundamental hoje em dia, a Covid só vem mostrar, ele tem que vestir o pijama, é a roupa para fazer exercício físico, ou seja, esse equilíbrio entre carreira e vida pessoal é muito importante. E a gente sabe, como vocês profissionais da área de saúde, como é difícil equilibrar a carreira e a vida pessoal das pessoas. E esse cuidado desse problema da saúde, que eu acho que é o bem mais precioso que qualquer ser humano pode ter. E a importância da saúde, da medicina preventiva. A gente veio aí com a telemedicina, a Unimed foi a primeira a lançar isso, a gente vê como que está funcionando super bem, mas a importância também da medicina preventiva, da gente cuidar dessa saúde física, emocional, espiritual e social. Então, doutor Samuel, a palavra é toda sua. Muito obrigada pelo aceite do convite, é um prazer ter o senhor conosco aqui. Obrigado pelo convite, vou agradecer ao presidente José de Anchieta
Eliane, obrigado por suas palavras tão carinhosas, né? Isso se deve a um conhecimento prévio, né? A gente já se conhecia previamente a Unimed, então você sabe meu jeito de atuar no consultório. Sim. Agradeço aos colegas de painel, Sérgio Frade e Ísio de Oliveira, e quero também agradecer algumas pessoas que estão aqui com a gente, que são muito amigas, né? O Aguinaldo, que é muito amigo da gente, o Luiz Gelman, o Marcos Brafman, certo? E aos colegas de diretoria da Unimed e alguns colegas da Unimed que estão aqui com a gente, certo? Eu vou colocar, a gente trouxe uma apresentação, eu vou colocar em tela aqui e nós vamos fazer a apresentação. Bem, espero que todos estejam vendo, né? O começo da apresentação está na tela aí, eu não consigo ter certeza. Está na tela. Sim, doutor Fabiano. Ok, ótimo. Bem, então o convite é para falar sobre as ações e os impactos do Covid-19 na Unimed Belo Horizonte e, de certa maneira, na cidade de Belo Horizonte. A gente teve o cuidado de fazer essa apresentação específica para a Associação Comercial e Empresarial, estabelecendo um carinho a mais nessa parceria e nesse trabalho que a gente tem feito de maneira coletiva. Bem, nós temos duas faces dessa crise. Uma é a face da pandemia e outra é a face da economia. A gente vai abordá-las rapidamente, mesmo porque não dá para abordar cada uma isoladamente. Nós literalmente ficamos nessas duas faces. Bem, o que a gente tem visto e o que tem acontecido nesse momento da pandemia? A gente trouxe alguns recortes do que está acontecendo nesses dias agora. O Brasil volta a bater um recorde de morte por Covid, 3.125 óbitos por dia na última semana, e é um número crescente. O Brasil caminha para se tornar o pior país do mundo em mortes por Covid. Saúde em Belo Horizonte. Belo Horizonte não tem mais UTIs de Covid em hospitais públicos nem particulares. Ocupação do CTI ultrapassa 100%, e depois eu explico como é que esse número pode passar a 100%, e os leitos também de enfermaria e UTI chegando à sua lotação. Ou seja, vivemos algo que a gente nunca viveu em nenhum momento da nossa vida, e dentro da nossa história, já que a última pandemia de verdade que acometeu um grande percentual da população foi em 1918, e agora a gente assiste algo que, com toda a sinceridade, com todo o conhecimento da ciência, com tudo que a gente tem de recursos tecnológicos, a gente nunca achou que a gente ia passar por isso. Quando a gente fecha os olhos, será que estamos vivendo dentro de uma realidade? Será que é isso mesmo? É isso mesmo, essa é a nossa realidade agora, é isso que estamos vivendo, e nós temos que lidar com essa pandemia, uma doença desconhecida, como é que ela age, como é que ela pega, por que ela escolhe, por que determinadas famílias, por que intensidade maior em determinados locais, como é que serão as vacinas, qual terá mais eficiência, será que ela vai durar por muito tempo? Como será o mundo daqui para frente? Eu estou colocando aí um dos gráficos que é muito interessante, que são os 3 termômetros que são liberados pela prefeitura diariamente. E então tem aí do lado o termômetro que foi liberado de ontem, né? Com o RT, ou seja, a taxa de transmissão de 0,87, ocupação dos leitos 84 e enfermaria 68. Mas nós tivemos um cuidado de pegar e colocar dia a dia esses gráficos um do lado do outro para que a gente pudesse entender. Então,
Nós tivemos um pico da contaminação no dia 15 de março, quando esse número foi a 1,28. Isso quer dizer que se num dia tem 100, no dia seguinte você tem 128 contaminados e assim sucessivamente. Isso dito, significa que enquanto esse número está acima de 1, os índices estão em expansão, certo? 1,28 significa que nós estamos expandindo mais rapidamente do que 1,17, mas 1,17 ainda está em expansão, de forma que o número só começa a reduzir quando ele diminui de 1. Porém, a gente vê que a curva de ocupação de leitos, cerca de 10 dias depois, ela atinge o seu pico, certo? E por que nos outros dias ela não é tão crescente, já que continua havendo uma expansão do RT? Porque nesse momento, tanto a Unimed Belo Horizonte quanto a Prefeitura, ela coloca um maior número de leitos. Então, há uma redução do percentual, não porque houve redução de contaminação, certo? De número de pessoas, mas que uma quantidade maior de leitos foram colocados à disposição. Então, é importante que a gente entenda que nesses números eles estão reduzindo pela quantidade maior de leito colocado em disposição. É lógico que o RT abaixo de 1, ele vai reduzindo a pressão. E isso é importante que a gente entenda e se lembre disso. Bem, aqui nós mostramos a contaminação pelo estado, o estado de São Paulo, esses números são de ontem, o estado de São Paulo com 2.680.000, em Minas Gerais 1.240.000, e obviamente por isso entramos na onda roxa, que atinge o estado de Minas Gerais como um todo. Nós temos o estado do Rio de Janeiro com menor índice de contaminação, e a gente tem que levar em consideração determinados locais ainda estão em crescimento. Bem, que os números a gente apresenta aqui são os números de suspeitos e confirmados. Suspeito é aquela pessoa que liga para fazer uma consulta, certo? Que está espirrando ou que teve qualquer outro sintoma, e os quase 60.000 são os pacientes que têm exames positivos que são confirmados. Então, nós tivemos, ao longo desse tempo, 60.000 pessoas com exames confirmados. Aqui a gente mostra a prevalência, significa o número de pacientes que estão internados por Covid. Nós tivemos um momento, na última semana de março, que a gente teve quase 1.000 pacientes internados simultaneamente na nossa rede, tanto a rede própria quanto a rede parceira aqui em Belo Horizonte. Quase 1.000 pacientes internados por Covid. Só para se ter uma ideia, normalmente se interna de 12% a 15% dos pacientes. Então, no momento que você interna cerca de 1.000 pessoas, você consegue entender quantos pacientes contaminados estão na nossa população e estão em circulação, certo? Esse número já reduziu um pouquinho, e esse número ontem, certo? Nós tínhamos 878 pacientes internados. É importante a gente lembrar aí a diferença entre entre notificados e confirmados, porque quando apresenta algum sintoma ou insuficiência respiratória, o paciente vai para o hospital, feito o exame, se ele é confirmado, ele entra no grupo de confirmado. Mas a gente tem que lembrar que determinadas patologias, tipo infecções pulmonares, pneumonias, nesse momento a gente tem que excluir a possibilidade de ser Covid. Bem, e na economia, o que aconteceu? Bem, nós tivemos um gigantesco número de desempregados, nós temos 14,3 milhões de desempregados, quase 14,2% da população que trabalha. Porém, eu quero chamar a atenção que tem também os desalentados, aqueles que desistiram de achar emprego, que literalmente acharam que não adianta
que não têm as características, os skills necessários para, nesse momento, procurar emprego, certo? Estão vivendo de biscate ou vivendo com o dinheiro que o governo está destinando a esses desempregados e desalentados. Esse é um grande desafio que temos no momento e, na minha impressão, será um grande desafio que teremos pela frente pós-passada a pandemia. As sequelas não serão exclusivamente a nível de saúde, serão a nível social, econômico, em toda a nossa sociedade. Outro problema, né? Obviamente, a gente entende que é fundamental essa ajuda governamental aos desempregados e aos desalentados, mas isso também gera um outro problema, que é a situação da dívida do Brasil, certo? Que está caminhando para que a gente atinja quase 100% do PIB. E isso, obviamente, também gera um complicativo a ser pago, certo? Se não for por nós, será pelas próximas gerações, mas com isso a gente reduz o crescimento lá na frente. E novamente, a gente coloca, né, qual é o momento que a gente está vivendo, e a gente vive, se já existiu a década de 80 como a década perdida, talvez a gente pudesse dizer que essa década de 2010 a 2020 talvez seja uma década super perdida. Vivemos por momentos em que encolhemos, e quando a gente teve que crescer, ainda assim tivemos um crescimento muito pequeno. Mesmo para o ano de 21, quando há uma expectativa de crescimento, cada dia que passa ele vai perdendo um décimozinho, de forma que a gente vê que há uma redução das expectativas. Nós temos os modelos assistenciais, e a gente quer chamar a atenção a respeito desses modelos assistenciais. Nós temos o modelo da Unimed Belo Horizonte, que é um modelo em rede, certo? Nós temos foco nas parcerias, então a gente tem os serviços próprios, mas tem os serviços parceiros. A gente tem uma cadeia muito grande de saúde na região de Belo Horizonte, e também na nossa situação, o cliente pode escolher. Ele escolhe qual hospital que ele quer, ele escolhe o médico que ele quer. Então, isso é uma das características do nosso modelo em rede. Eu quero lembrar que a Unimed tem a rede própria, mas também a rede parceira, e dentro da rede parceira ela ocupa, em média, 60% dos leitos nos hospitais parceiros. Cito aí o Felício Roxo, o Mar Teresa, o Biocor, São Lucas, entre inúmeros outros, o Vila da Serra, o Hospital, o Instituto Horizontes. Então, assim, é importante que a gente coloque, quando você ocupa 60% dos leitos, isso quer dizer que 60% dos funcionários desses hospitais são pagos pela cadeia de saúde que se inicia no cliente da Unimed Belo Horizonte. Existe também um modelo verticalizado, onde todo atendimento é concentrado em um único fornecedor, e, de maneira geral, o cliente não tem escolha sobre o médico, sobre quem vai atendê-lo, sobre, às vezes, até quem é o cirurgião que vai operá-lo, e muito menos qual é o hospital que ele deseja que seja operado. Então, é importante que a gente veja a diferença. E aí a gente mostra os pilares de organização da Unimed Belo Horizonte. A Unimed Belo Horizonte, ela tem as unidades próprias. Nós temos o Hospital Unimed Unidade Contorno, aqui na Praça Floriano Peixoto. Nós temos um Hospital Geral também em Betim, que ontem fez 2 anos de funcionamento, que o grande desafio, depois que você termina uma construção, é transformar aquela construção de tijolos em uma unidade funcional, e posso dizer da minha satisfação da unidade Betim, com toda a eficiência, com todo o funcionamento, e como é que as unidades responderam a esse momento de pandemia,
certo? Nós temos o Hospital Infantil São Camilo, que nesse momento cerca de 50% dele está ocupado com pacientes adultos, inclusive com CTI para pacientes com Covid. A nossa maternidade, que também hoje disponibiliza leitos de UTI para pacientes de Covid. Nós temos uma unidade de atenção domiciliar. Os últimos números que eu tenho, a gente tinha cerca de 300 pacientes em atenção domiciliar. É como se a gente tivesse um hospital em casa, certo? Nós temos ainda os consultórios de médicos cooperados, que dão todo o suporte, dão a atenção a essa escolha que os pacientes querem. Os nossos centros de promoção à saúde, um ali do lado do Hospital Contorno, na Churchill. Nós temos um em Venda Nova, que nesse momento também se tornou um pronto atendimento, com expansão dos leitos, inclusive com uma unidade de terapia intensiva, as clínicas de terapêutica plena, e também a gente tem uma das maiores redes de ambulâncias, né, para o atendimento aos pacientes. Além disso, os hospitais credenciados, como eu já citei, que são grandes parceiros da Unimed Belo Horizonte e que compõem a rede de assistência da Unimed nesse momento. Aqui a participação do market share. A Unimed Belo Horizonte sozinha, ela tem 52% de clientes da saúde suplementar em Belo Horizonte. Se colocarmos juntos os pacientes da Seguros Unimed, da Central Nacional da Unimed e do intercâmbio, ou seja, das outras Unimeds que vêm do estado de Minas Gerais, esse número sobe a próximo de 58%, e aí dá para entender por que a gente tem cerca de 58% de atendimento do market share também dentro dos nossos hospitais, certo? É importante que a gente entenda que toda essa nossa rede, ela está a serviço do nosso paciente da Unimed Belo Horizonte, tá? Essa é a carteira que a gente tem, em que a gente quer mostrar os grandes números da Unimed Belo Horizonte. Hoje, a Unimed congrega 5.579 médicos cooperados. Todos os médicos cooperados, obviamente, têm que ser formados em medicina, mas, além disso, eles têm que ter sua residência médica, ter pelo menos um ano que terminou a sua especialização, com todos os títulos. Fazem prova de seleção para a Unimed, algumas especialidades chegam a ter 60 candidatos por vaga, certo? Eu quero mostrar como é que isso promove uma seleção de qualidade para o modelo assistencial. Isso é extremamente importante, certo? Porque não é só uma chamada, literalmente um concurso feito de maneira bastante seletiva, de forma que a gente tenha dentro das nossas unidades da Unimed Belo Horizonte os melhores profissionais. A Unimed, nesse momento, conta com 4.714 colaboradores diretamente na assistência. Esse número cresceu ao longo desse mês de março pela necessidade de expansão da rede. Eu vou mostrar. Nós temos cerca de 1.124 colaboradores na área administrativa. Lembrando que esses colaboradores da área administrativa fazem a TI, a comunicação, o RH, o jurídico de todos os nossos hospitais. E hoje, é o número que a gente fechou de março, nós temos 1.321 clientes. Se esse número fosse de uma cidade, nós seríamos a 13ª cidade do Brasil, só para a gente dar noção do tamanho e da complexidade que todos nós sentimos como responsabilidade. E aí, Eliane, você que me conhece bem, sabe que eu durmo pensando nisso, para que a gente possa todos os dias dar a melhor assistência a cada um dos nossos clientes. A Unimed, em termos, ela teve um faturamento de 5,6
bilhão em termos de faturamento. Ela atinge a região metropolitana de Belo Horizonte, são 34 municípios, no total são 331 unidades assistenciais, e fechamos o ano de 2020 com um patrimônio de 2,6 bilhões de patrimônio líquido, certo? Que mostra a estabilidade da Unimed Belo Horizonte. O ano de 2020 foram 5 milhões de consultas, 23 milhões de exames, 139 mil internações. Então, quando a gente fala de números aqui, são todos números grandes, são todos números gigantescos, mas sem que em momento nenhum a gente esqueça de cada um dos pacientes, o qual ele confia na assistência que a gente dá aos nossos clientes. A respeito dos planos da Unimed, todos os planos são regulamentados pela Agência Nacional de Saúde, então não tem produto, a Unimed está absolutamente regulada pela Agência Nacional de Saúde. A agência ela determina quais as coberturas que os planos de saúde devem oferecer, então a gente está exatamente como diz o protocolo da agência, de forma que a gente está absolutamente dentro das normativas da agência. Também, em relação aos prazos de atendimento, nós somos acompanhados pela agência, e a agência regulamenta ainda o percentual de reajuste dos planos de saúde dos clientes individuais, certo? De forma que não é uma escolha da Unimed, e esses números são dados pela agência. É interessante que, apesar de todos essas colocações que a ANS faz de tomar conta do setor, de fazer as coberturas, de tomar conta dos dias de atendimento, ela ainda assim dá para a Unimed Belo Horizonte, pelo 8º ano consecutivo, ela considera a Unimed entre as maiores operadoras pelo 8º ano consecutivo na nota máxima, ou seja, pelo 8º ano consecutivo, nós estamos avaliados pelo ranking da Agência Nacional de Saúde, que cabe a tomar conta do setor. Isso, para a gente, é extremamente importante, porque a agência ela tem todos os números, todos os dados, tudo que acontece com a Unimed Belo Horizonte. E vou dizer, não tem nada mais importante do que aquele que te fiscaliza te dar uma nota dessa, pelo 8º ano consecutivo, como a melhor operadora do país. Isso muito nos orgulha nós de Belo Horizonte, certo? Saber que podemos contar com uma operadora como a Unimed Belo Horizonte nos garantindo o setor saúde. Eu vou entrar um pouquinho agora na fala do que foi feito da pandemia, e antes de entrar nisso aí, eu queria dizer o seguinte: somente empresas que estavam estruturadas, que estavam bem concebidas, tanto do ponto de vista econômico, estrutural, de governança, como você diz no começo, Eliane, elas tiveram capacidade de reagir com alta velocidade, certo? Com capacidade para atender a população. A doutora Isis falou muito bem, não é uma doença que está nos livros, não tínhamos um by the book para a gente poder nos orientar de o que fazer e como fazer, tivemos que aprender vendo o que o mundo inteiro fazia, como é que fazia, inúmeras modificações foram feitas ao longo do tempo, de forma que a gente pudesse trazer para o nosso cliente a melhor assistência médica. A primeira coisa que foi feito foi a comunicação com credibilidade. No mundo de fakes, o que saía com o selo da Unimed Belo Horizonte era respeitado, não só na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. Eu recebia ligações de vários colegas pedindo para que pudesse colocar a logomarca de outras Unimeds, seguindo as orientações colocadas pela Unimed Belo Horizonte, de forma que elas pudessem ser uma comunicação que o cliente pudesse confiar.
tivemos o cuidado de sempre replicar essas recomendações no site, certo? Colocando a data de forma que o cliente pudesse entrar no nosso site e conferir a veracidade daquilo ali, sem que houvesse a menor dúvida se aquilo era alguma informação colocada de maneira fake Bem, fizemos divulgação na rádio, na televisão, de forma a poder informar melhor. O que a gente fez? Eu acho que é importante a criação de novos leitos na UTI respiratória, nas unidades de Betim e unidade de contorno. Essa quantidade foi duplicada, triplicada, quadruplicada, e à medida que a gente precisava de leitos, a gente foi aumentando. Quero chamar a atenção aqui do que eu entendo por leito. Leito não é cama. Leito é aquele lugar que você tem a cama, você tem um médico especializado para cuidar de você, você tem aporte de oxigênio, você tem a infraestrutura medicamentosa, você tem material para intubação, você tem material de bloqueador neuromuscular, você tem anestésicos e tem toda a assistência pré que leva o doente, se necessário, para esse leito, e tem a assistência pós, que permite a saída desse paciente para uma alta para casa e ainda continuar com acompanhamento. Isso é extremamente importante. Não é cama, é leito. E leito engloba toda essa infraestrutura que é dada para o paciente. Não adianta abrir uma cama e você não ter médico, você não tem oxigênio, como a gente viu acontecer em outras cidades e até em outros países. Nós temos responsabilidade com os nossos pacientes e a ampliação foi realmente de leitos. Abrimos ainda o Hospital Betim Centro. A gente tinha, quando nós fizemos a inauguração do novo Hospital Unimed Betim, a gente tinha fechado o hospital. Nessa estrutura, nós ampliamos novamente os leitos, adequamos os leitos do Hospital São Camilo, como eu já falei, da unidade Maternidade Grajaú, para que a gente pudesse dar plena assistência aos nossos clientes, abertura de novos leitos na unidade de contágio, onde já tínhamos um pronto-socorro, e também ampliamos na unidade fizemos uma unidade nova de pronto atendimento na unidade da Pedro I, lá em Venda Nova, de forma a dar segurança e atendimento aos nossos clientes. Criamos um serviço de pronto consulta, tanto na Pedro I como em Santa Efigênia. Fizemos um novo serviço de pronto atendimento online, isso era para pequenas urgências, e também fizemos a teleconsulta, certo? Com mais de 300 mil consultas. E isso foi começado logo em março, ainda quando a Organização Mundial de Saúde não havia definido que ainda estávamos numa pandemia. Qual é a infraestrutura que está por debaixo disso? Qual que é o objetivo disso? Gente, imaginem numa cidade que está na onda roxa, 300 mil pacientes saírem de casa, se dirigirem a um pronto atendimento e ficarem aguardando. A nossa experiência de outras pandemias, da SARS e da MERS, mostrou que um dos locais de maior contágio eram as salas de espera. Portanto, o nosso objetivo com isso era dar uma velocidade maior para o paciente, uma linha de trânsito, caso necessário fosse seguir ao hospital, certo? De forma que tivesse aquele paciente com maior suspeita, ou com exame positivo, ou com insuficiência respiratória, um atendimento prioritário. Também fizemos a parceria com nós cedemos o nosso sistema online para a prefeitura. Eu quero dizer também que em alguns momentos emprestamos alguns medicamentos, isso já foi inclusive falado pelo secretário municipal de saúde, o Dr. Jackson. Eu acho que é importante a gente entender a nossa sociedade
como um todo, e acho que é isso que a gente fez desse trabalho conjunto que propiciou à cidade de Belo Horizonte um grande resultado em comparação. Contratamos mais de 600 novos profissionais ao longo desses meses, certo? De forma que a gente pudesse e também fizemos o telemonitoramento, uma vez que o paciente fazia consulta online e ele precisava de ser acompanhado, a gente fazia um telemonitoramento que chegamos a fazer com mais de 350 mil pacientes. O mais importante é a pergunta, bom, isso é resolutivo? Isso tinha uma avaliação positiva pelo paciente? E o que a gente viu pesquisando, porque terminava a consulta, a gente perguntava qual é o grau de satisfação do cliente, o Net Promoter Score, e a gente ficou numa faixa de bom e ótimo acima de 85%. Então, isso muito nos agrada, mostrando que é possível você estender o atendimento ao seu paciente e dar confiança para ele. De novo, os mais de 350 novos leitos, certo, que estarão todos funcionando, eles representam um grande novo hospital construído num espaço de cerca de 30 dias. Assim, isso só na rede Unimed Belo Horizonte, fora a expansão dos outros hospitais parceiros, seja os leitos acrescidos nos hospitais, no Felício Roxo, no Madre Teresa, no Biocor, no Hospital Horizontes, no São Lucas, no Semper e em todos os hospitais parceiros da Unimed Belo Horizonte que puderam dar a melhor assistência aos nossos clientes e à cidade de Belo Horizonte. É importante lembrar que a gente fez uma parceria, dentro dessa parceria que a gente tem com os nossos hospitais, mesmo aqueles hospitais que tiveram que suspender as cirurgias eletivas e que assim o fizeram para dar um melhor atendimento, a gente acabou fornecendo para eles uma antecipação da produção de forma que pudesse manter o pagamento dos salários aos seus funcionários, a novos funcionários contratados para manter o atendimento e, obviamente, para os médicos também. Nós acrescentamos um auxílio para a compra dos equipamentos de proteção individual para os médicos se protegerem e também protegerem aos clientes. Então, assim, só para mostrar que todas essas atuações foram feitas para que a gente pudesse seguir. Obviamente, tem o braço do Instituto Unimed, que também fez os donativos, 35 toneladas de alimentos, 10 mil pessoas beneficiadas, conteúdos educativos, 56 máscaras, etc., de forma que a gente pudesse estabelecer e manter a parceria, lembrando que o nosso objetivo era proteger a população como um todo. Eu quero falar também a respeito do reconhecimento, e isso muito nos orgulha. 96% dos cooperados, que são aqueles 5.500 médicos, eles avaliam a Unimed como ótima ou boa. 93% avaliaram a atual gestão como ótima ou boa e 91% é o índice de satisfação do cooperado. Essa pesquisa foi feita nos últimos dias de dezembro e no mês de janeiro, de forma que eles puderam avaliar o grau de satisfação com a Unimed Belo Horizonte. E também nós fazemos com os nossos clientes. E aí eu quero mostrar um número que, na minha visão, é extraordinário, que é 98% dos clientes dizem ter confiança na Unimed Belo Horizonte. Esse é um número extraordinário, porque não é um número que você compra com dinheiro, não é um número que você consegue fazer simplesmente agradando. Esse é um número de construção dos 50 anos que a Unimed fez no dia 1º. É uma construção com a sociedade, uma parceria com a nossa sociedade de Belo Horizonte. Então, esse é um número que efetivamente
muito nos orgulha. Além do que, 96% dos nossos clientes avaliam os médicos como os qualificados, e obviamente eu já citei o modelo de concurso para a Unimed Belo Horizonte, e 88% dos clientes estão satisfeitos com a Unimed Belo Horizonte, que também é um número extraordinário para serviços. Dentro dos principais rankings de negócio, nas melhores da Dinheiro, né, nós fomos colocados como o terceiro melhor plano de saúde. No valor, nós somos o quinto maior plano de saúde de Belo Horizonte e em sétimo na Exame Melhores e Maiores. Na época, a gente é colocado como sétima, na época 360, na sétima posição. E muito nos orgulha também sair na capa do Mercado Comum, que é uma revista nossa daqui, que está perto da gente, que tem a oportunidade não só de avaliar os números da Unimed Belo Horizonte, mas avaliar o atendimento da Unimed Belo Horizonte, já que o Carlos Alberto tem contato com inúmeras pessoas que utilizam o plano Unimed Belo Horizonte. Então, isso muito nos orgulha. O trabalho desenvolvido ao longo de 2020, ele, pelo 8º ano consecutivo, ele teve a avaliação da Agência Nacional de Saúde, que é uma avaliação nacional, mas pela primeira vez nós fomos vistos em caráter mundial. Quando o Fórum Econômico Mundial, numa iniciativa chamada The Great Reset, o Grande Recomeço, ele convida a Unimed Belo Horizonte para participar desse fórum. E eu quero dizer que é um orgulho muito grande participar de um evento de caráter internacional com as pessoas que foram colocadas, e a gente teve a oportunidade, num desses fóruns, conversar com os CEOs das grandes empresas fabricantes de vacinas. Também a Unimed, num reconhecimento mundial, também participa do Pacto Global, e o número 3 ali no meio, né, é a atenção à saúde, de forma que os outros ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, estão ligados ao nosso core business, né, ao nosso propósito de atender ao nosso cliente. Bem, o que a gente vê pós-pandemia? E aí, pós-pandemia, eu não tenho uma data certa para dizer que é daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, e a gente espera que com as vacinas a gente consiga reduzir a contaminação, e do mesmo jeito que aconteceu em 1918, isso vá se dissipando ao longo do tempo, de forma que a gente possa, se não ter um mundo igual a gente tinha em 2019, pelo menos a oportunidade de se abraçar igual a gente fazia nesse momento anterior. Então, o que é a nossa visão? A gente crê que haverá mudança dos hábitos de vida, como a Eliane fala no começo, medicina preventiva, cuidados de higiene, valorização dos ativos assistenciais, né? De repente todo mundo começou a saber qual é o pronto-socorro mais próximo da sua casa, qual hospital, deixa eu ver se eu estou em dia com o meu plano de saúde. A valorização de pesquisa, tanto pública quanto privada, deixar modelos de vacinas prontos, modelos de remédios que possam atuar contra vírus de maneira mais genérica, igual existe alguns tipos de antibiótico, então isso em algum momento vai ser desenvolvido e deixar pronto para as futuras pandemias. Obviamente, a valorização dos profissionais de saúde, certo? Igual aconteceu na primeira parte da onda, que a gente teve, e ocorre agora também, a gente recebe cartas, cartões, gravações de profissionais, de pessoas que foram atendidas, chamando a atenção para a sobrevivência, não só pelo atendimento médico, mas também pelo carinho dado nesse momento em que o isolamento o separava da família. Uma outra coisa é o aumento da percepção da importância dos planos de saúde, uma concentração no mercado da saúde suplementar, isso a gente já está enxergando,
procura por alternativas mais eficientes na saúde suplementar. Ninguém quer ter a carteirinha de um plano de saúde no bolso. Todo mundo quer ter uma carteirinha de um plano de saúde confiável no bolso, certo? A gente tem visto algumas operadoras se recusando ao atendimento do Covid. Isso na minha visão, é um absurdo. Por isso, a Unimed tem 98% de confiança. Nós estamos junto com os nossos pacientes para um procedimento simples que possa ser uma torção de pé num jogo de futebol. Estamos para uma fratura de colo de fêmur para atendê-lo. Estamos num dia útil, numa segunda-feira, mas também estamos atendendo ele numa noite de Natal. E estamos atendendo para as complexidades que o Covid tem produzido na vida de todo mundo. E esse é o papel da Unimed Belo Horizonte. E outra coisa que a gente vê é a entrada de inteligência artificial. Em termos global, mas desaceleração do comércio global, um certo nacionalismo. A gente viu países com excesso de vacinas encaixotadas e que algumas falas deixa vacinar primeiro aqui, depois eu cedo o restante. Um comportamento mais preventivo, né? De forma que a gente tenha meios de detectar e tentar segurar essas pandemias, igual aconteceu no começo, a gente conseguisse manter um isolamento e não deixasse escapar o vírus para o mundo, provavelmente nós nem teríamos sabido a respeito. Uma queda do consumo, a gente já assiste isso em inúmeras áreas de turismo, área de roupas, e uma vida mais indoor. Eu mesmo estou na minha casa falando aqui com vocês. Óbvio que falta o abraço presencial, falta eu ver a minha plateia, eu falo para um pontinho branco aqui na minha tela, mas depois de um ano fazendo isso, eu desenvolvi um jeito de fazer isso, que é imaginar um auditório cheio. Eu procuro ler o nome das pessoas que estão aqui no lado do chat e imagino eles sentados na minha frente para que eu possa me relacionar e fazer uma apresentação que não seja somente ler uma tela de slides que vocês estão vendo, mas possa me interagir e ver a face de cada uma das pessoas que eu conheço. Nós vamos mudar um conceito do just in time para just in case. A gente viu isso nos insumos, né? A gente vivia para ninguém deixar dinheiro parado, ninguém deixar estocado, né? A gente fazia uma entrega just in time e a gente tem claramente que desde o ano passado nós tivemos que modificar a nossa política para um just in time para just in case, e acho que isso vai ficar na nossa memória durante muitos e muitos tempos, certo? Eu lembro da minha mãe que estocava, tinha uma geladeira grande, tinha uma despensa grande, e a gente chegava: que é isso, mãe? O supermercado fica aberto a noite toda, sábado, domingo, né? E hoje a gente já vê que é possível até fechar uma padaria. Não é que os supermercados não estejam funcionando, mas é a característica da gente poder circular e estar presente. Obviamente, o fornecimento online de produtos e serviços, nunca a gente viu isso com tal grau de intensidade em todos os aspectos, de comida, de farmácia, de mercearia, de compras de todos os tipos. Uma visão ampliada da sociedade, que é isso que a Unimed está fazendo. Vivemos na sociedade, não podemos separar, temos que enxergar a sociedade como um todo, e isso cada um de nós está fazendo agora. Uma aceleração digital em todas as comunicações, home office, ensino à distância, telepresença, seja dentro dos cuidados, seja nas consultas. Bem, e era isso que eu queria apresentar. Desculpa se eu me delonguei um pouco mais. E o recado final: a crise vai passar. Sim, 3 meses, em 6 meses, em 1 ano. O que vai ficar é o legado do cuidado. Você vai confiar naquele que está de mãos dadas com você nesse momento. Muito obrigado a todos vocês. E, de novo, a minha estratégia é enxergar cada um de vocês sentados na minha frente e eu interagindo com vocês para que eu possa falar melhor. Muito obrigado. Maravilha, doutor Samuel. Belíssima apresentação e esse fechado. E esse fechamento, né, do legado. Eu acho que o que a gente precisa é deixar um legado na vida.
E quando a gente fala do cuidado, eu acho que a gente pode falar de amor nas organizações, por que não? E amor não no sentido piegas, mas um amor nesse sentido do cuidado, dessa liderança muito mais cuidadora, de uma liderança muito mais consciente. Porque eu acredito muito que onde há amor, há brilho nos olhos, há paixão pelo aquilo que a gente faz, você como médico, como líder, empreendedor, à frente de uma grande instituição. Eu acho que falar de amor, falar de cuidado não é piegas, e é essa liderança consciente. E a gente sabe, né, como o Peter Drucker já falava, um grande líder traz com eles outros grandes líderes. E essa liderança, muito mais nesse sentido mais calorosa, muito mais no sentido de capaz de despertar o propósito entre as grandes missões, que é um líder humanizado, o equilíbrio melhor nos relacionamentos. E, claro, com certeza a gente vai voltar para eventos presenciais, que eu acho que é o nosso objetivo aqui. A gente tem várias perguntas, várias pessoas parabenizando, nosso presidente Aguinaldo, dando parabéns pelo fantástico trabalho à frente da Unimed, e presidente Anchieta, eu acho que a gente vai precisar passar um pouco do tempo, porque a gente tem muitas perguntas, precisamos ouvir aqui o nosso colega Sérgio, a doutora Isis, e algumas perguntas aqui que tem também. Não podemos faz passar mal, pouquinho? Temos todo o tempo do mundo para ouvir o Sérgio, ouvir a Isis, ouvir as perguntas. Doutor Estamos Samuel, inteiramente à vontade, faz favor. nós teria mais um tempo, por favor? Pois são. Pelo menos 15 minutos para a gente passar dos nossos... Vamos lá, Sérgio. Não, doutora Isis primeiro, por favor. Doutora Isis. Obrigada, gente. Não vou me delongar, não. A fala do doutor Samuel foi maravilhosa. Eu queria destacar 2 pontos assim, que eu acho super importantes, que é a definição de leito. Fiquei muito feliz de ouvir isso, porque a gente fica ouvindo abre leito, e as pessoas não sabem o que está por trás de um leito. Além de toda a estrutura do médico, a gente tem uma equipe multidisciplinar que é necessária para que esse paciente saia de uma maneira ok, né? Então, eu acho que foi muito importante. Uma outra coisa que eu acho que é super importante é o conceito de medicina preventiva. E é uma tendência, hoje todo mundo fala em medicina regenerativa, em medicina preventiva, e quando a gente fala nisso nesse momento, é a gente seguir as regras de segurança. É a gente usar máscara, é a gente evitar locais com aglomeração, e que a gente vê que muita gente deixa isso de lado e banaliza essa situação, né? Então, eu acho que falar em medicina preventiva nunca esteve tão em voga e de uma maneira tão importante nesse momento. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para o doutor Samuel. A gente tem visto que todo mundo tem se organizado, os hospitais, tanto a parte pública quanto a parte privada, né? E as campanhas educativas e tudo. E ainda assim, a gente está vendo que a pandemia está piorando. É claro que a gente sabe que existem vários fatores envolvidos nisso, né? Tanto a questão comportamental, mas como o comportamento do próprio vírus. Mas eu queria tentar entender qual é o maior desafio hoje que a gente tem para poder tentar controlar o aumento do número de casos. Obrigado por suas colocações, né? Eu acho que é importante que as pessoas entendam a estrutura do leito e da cama, né? Que eu acho que você chamou bem a atenção. Desculpa, eu pensei na sua pergunta, repete ela para mim. Porque a gente tem visto que está todo mundo se organizando, fazendo a sua parte, mas a pandemia está pior. Cada dia que passa está pior. Qual é hoje o nosso maior desafio para a gente tentar fazer esse controle? Nós temos 3 medidas que são repetidas intensamente e que são fundamentais para reduzir o contágio. Use máscara. Eu estou sem máscara, que eu estou na minha casa. Álcool gel. Vamos usar, lavar as mãos, cuidado, porque assim, o vírus entra pela mão? Não. O vírus entra pelo olho, pelo nariz e pela boca, certo? Por que a máscara? Porque o vírus sai do nariz e da boca. Então, é fundamental que a gente entenda que se as 2 pessoas estiverem usando máscaras, certo? Nós vamos reduzir tremendamente o contágio. E, além de tudo, a distância. Quanto maior a distância,
menor a possibilidade do vírus. Isso é muito importante. Faça só o estritamente o necessário nesse momento. O que acontece, e por que a história das pandemias, já complementando a sua fala, quanto mais tempo a gente deixar o vírus se multiplicando dentro da nossa sociedade, maior a chance de ter variantes. Cada multiplicação que o vírus faz, ele se multiplica em milhões, bilhões de cópias, nós vamos ter inúmeras cópias erradas. Eventualmente, uma dessas cópias erradas, e errada que eu chamo de diferente da cópia inicial, ela se dá bem, ela se multiplica mais rapidamente, ela consegue ficar mais tempo no ar ambiente, ela consegue ser mais mortal para as nossas pessoas. Então, assim, quanto mais rápido a gente acabar com a circulação e com a multiplicação, menor a chance da gente ter variantes. Agora, se o vírus ficar solto dentro da nossa sociedade, cada dia que passar, nós vamos ter uma nova variante e, eventualmente, nós não saberemos, pelo menos na fase inicial. Ela responde à mesma vacina. A vacina que nós temos, ela é eficaz contra essas variantes. O que eu posso dizer é o seguinte: quanto mais tempo esse vírus se multiplicar dentro da nossa sociedade, em algum momento nós teremos que as nossas vacinas não pegarão plenamente essas novas variantes. Então a gente tem que fazer todo o esforço para reduzir a multiplicação do vírus na nossa sociedade, para proteger, inclusive, as pessoas que foram vacinadas. Só para concluir, eu costumo brincar com os meus pacientes que eu acho que falta muita informação técnica para muita gente, né? Que eu acho que isso dá credibilidade no que a gente está falando. Eu brinco com os meus pacientes que as variantes, que muitos me perguntam o que é uma variante, é um vírus pós-graduado. Então ele vem cada vez mais, né? Ele faz pós-graduação, depois ele faz doutorado, então cada vez ele tem um potencial pior. E assim, já respondendo a pergunta que eu te fiz, mas o que eu imagino que seja o maior desafio é a mudança de mindset, que foi o que eu falei antes da gente entrar aqui. Eu ainda fico um pouco impressionada de ver pessoas que subestimam, que falam que isso tudo é bobagem, que médico é exagerado, que não é assim não. Então eu acho que talvez esse seja o maior desafio. Hoje a gente tem o conhecimento que a gente não tinha um ano atrás, e ainda assim a gente está piorando a situação. Então eu acho que é o momento de todo mundo repensar realmente e da população vestir a camisa e entender qual que é o papel real dela nesse momento, que não é só o governo e só as instituições que tem essa importância, mas a população também. Muito obrigada. Obrigado, Isis. Helena, vou falar agora. Eu fico lisonjeado até de poder participar, de ter, junto com a doutora Isis e a Helena e com o aval do doutor Anchieta, a gente proporcionar esse encontro aqui, de um tema que é tão importante hoje em dia, né? Acho que a gente viu aqui realmente o que a Unimed vem fazendo com muito esmero, com muita dedicação, e isso é o lado positivo, né? De uma organização que está preparada para uma situação dessa totalmente inesperada, né? Tem um ingrediente aí que eu acho que é muito interessante, talvez isso seja também a razão do sucesso, lógico, apesar da competência profissional, da administração, né, dos planejamentos, que eu acho que um pouco, até a Eliana falou um pouco disso, a questão do fazer com amor. É isso que a gente vê nos profissionais da Unimed, essa interação que a Unimed tem com a sociedade, a forma como quando a gente conversa com os profissionais, né, que estão na linha de frente de negócios, eles transmitem isso. Quer dizer, isso tudo, eu acho que isso conspira a favor, né, de ter um sucesso na sociedade que a gente tem. Agora tem um ponto, doutor Samuel, que é o que realmente também, né, lógico, que deixa todo mundo extremamente preocupado com relação ao futuro, né? Como equilibrar a equação custo, o preço, né, do negócio. Esse talvez seja um grande desafio para a nossa sociedade e também para as operadoras, né? A gente tem um país com uma renda per capita que a gente conhece, né? Tem muito aquém do que deveria ser.
né? E é muito. E eu acho que também essa questão do plano de saúde está muito ligada à questão da economia, né? A gente viu lá atrás quando o mercado se desenvolveu e a gente percebeu que uma das primeiras coisas que o consumidor quer ter é um plano de saúde. E a gente viu como é que lá no passado, como é que isso ocorreu, né? Em um determinado momento, rapidamente, houve um crescimento muito do setor de saúde, né? Mas esse ponto, né, da questão, né, do equilíbrio, né, do custo-benefício, preço, é um desafio. Tanto para as pessoas físicas como também para as empresas, né? Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor acha? Como é que as pessoas podem... O que as empresas podem fazer realmente para poder conseguir equilibrar isso? Como é que a Unimed vê isso? Obviamente que eu imagino que está a Unimed tem isso, essa preocupação, até porque isso é um componente para crescimento, né, do desenvolvimento do negócio. Né? Sérgio, obrigado por sua pergunta, sua colocação é muito positiva. Você lembra quando a gente falou do futuro, né, dos planos de saúde? Cada vez mais a pessoa vai querer um plano de saúde eficiente. E eficiente é essa entrega, certo, pelo que eu posso pagar. Certo? É muito importante que os planos eles indiquem e saibam e tenham uma regulamentação, certo? Para que te indique o seu cuidado a longo prazo, certo? Não é somente uma redução, eu quero que você não faça isso, eu quero uma prótese mais barata. Não é isso. Um plano de saúde tem que levar em consideração quanto tempo aquela prótese vai ser útil para você, qual é a sua expectativa de vida e qual o tempo, por exemplo, daquela prótese, de forma que não pode ser simplesmente levada em consideração uma redução de preço com perda de qualidade e que possa submeter o paciente a um novo momento de uma segunda cirurgia ou de uma dor em algum outro momento, principalmente se a gente considerar um envelhecimento populacional e te levar ao maior risco em outro momento. Esse é o grande desafio de todos os dias, compatibilizar a melhor assistência com qualidade, com custo. Você ter muito dinheiro, cobrar muito caro e oferecer uma qualidade, não é tão fácil, mas é mais fácil. O grande desafio é você ter preços compatíveis com uma qualidade da melhor qualidade que a gente pode dar ao nosso paciente. Esse é o desafio de todo dia, seja no aspecto administrativo, seja no aspecto do atendimento. A pergunta é: como podemos fazer melhor? E o melhor é nos dois sentidos, é melhor assistência, certo? Com menor custo. Esse é o grande desafio que a gente tem pela frente. Como eu mostrei, o número de desempregados, ele afeta muitas operadoras. Cerca de 80% dos clientes da Unimed Belo Horizonte são clientes empresariais. Então, a gente entende que uma empresa, quando ela manda embora um funcionário, ou quando mesmo ela deixa de existir, ela tira o plano de saúde. Certo? Então, assim, é importante que a gente tenha. Esse é o equilíbrio, esse é o desafio de todo dia, certo? Compatibilizar a melhor qualidade com um preço que caiba no bolso do paciente. Muito bom, acho que é isso mesmo. Muito obrigado. O grande desafio, né, Sérgio, doutor Samuel, acho que é liderar e servir ao mesmo tempo. E essa liderança cuidadora é super importante. Bom, a gente não pode ficar aqui o tempo inteiro. Eu gostaria de colocar uma pergunta da nossa colega Mônica Cordeiro, que é responsável pelo capítulo do IBGC aqui em Minas Gerais, que ela fala: doutor Samuel, dando parabéns pelo belo trabalho, e pergunta: no pico da pandemia, quanto eram os leitos da UTI dedicados a paciente Covid na rede própria Unimed? E agora, a grande limitação de abertura de novos leitos da UTI permanece sendo a disponibilidade de profissionais da equipe da UTI? Ou eu acho que eu entendo também a dificuldade de material, né? Qual que é a grande limitação? A grande limitação, certo, para a expansão de leitos, que foi durante todo esse tempo, foi material humano, certo?
Eu acho que é super importante colocar isso. Não é qualquer profissional que está preparado para lidar com pacientes de Covid, principalmente em uma unidade de terapia intensiva. Exige aprendizado, exige conhecimento prévio, exige uma idade que não tenha idade de risco, que não tenha comorbidade, que a gente também não pode colocar o profissional em risco, mesmo os vacinados a uma certa restrição. E não estou falando só de profissional médico, estou falando de enfermagem, auxiliar de enfermagem, fisioterapia e todos os cuidados, certo? Eu acho que é importante a gente colocar isso, que a limitação é de pessoal humano, certo? É lógico, tem aparelho à disposição, tem respirador à vontade? Não tem. O mercado obedece à lei de mercado, obviamente, na falta o preço sobe, certo? E às vezes nem entrega a gente tem. Determinados, na primeira fase, nós tivemos aparelhos que vieram via Miami e por lá ficaram, certo? Então a gente teve dificuldade, mas felizmente não nos faltou respiradores. Eu estou vendo uma pergunta sobre kit intubação. Eu vou já aproveitar e emendar, o que a gente chama de kit intubação é aquele material usado para intubar o paciente, que são os bloqueadores, mas mais importante do que isso é o tempo que o paciente passa sob intubação, ou seja, sob ventilação mecânica, que ele consome anestésicos, que ele consome bloqueadores neuromusculares e que não estão à disposição com facilidade, certo? Mas eu quero lembrar que aquela fala do just in time para o just in case, certo? Ela foi uma fala que a gente aprendeu logo no comecinho, certo? Para que a gente tomasse o cuidado e já partisse para uma evolução da pandemia, já com a ideia do just in case, certo? De forma que a gente não tivesse falta de material, falta nem de oxigênio. Nós checamos com todos os nossos fornecedores, todos os nossos hospitais com tanque, não utilizávamos cilindros. Obviamente tem alguns locais das unidades que ainda usa, mas o grosso são os grandes tanques, e as fornecedoras de oxigênio nos garantiram, certo, capacidade de fornecimento. Por exemplo, Contagem, que a gente não tinha um tanque, era a base de cilindro. Em 5 dias nós construímos um tanque de abastecimento, de forma que a gente não tivesse risco em momento nenhum de ter falta de oxigênio. Tá? Muito bom. Para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez e dizer que, assim, que número não se compra, né, com dinheiro, com certeza. Então, o engajamento das pessoas, que é muito mais um sentimento psicológico, tanto dos funcionários. Cumprimentar aqui a doutora Isis e o doutor Samuel, em nome de todos os heróis da saúde, que estão aí doando todo o seu tempo, toda a sua saúde emocional, física, espiritual nesse cuidado. Parabéns, né? Muito obrigada. E a gente poderia terminar aqui com o nosso presidente, o Marcos Brafman, que tem uma pergunta muito boa também, para finalizar. Marcos, se você quiser fazer a sua pergunta por aqui, e o nosso presidente, o doutor José Anchieta, poderia fechar. Muito obrigada, doutor Samuel, foi excelente. Obrigado, Eliane. Acho que a Eliane ele vai ter que falar, porque ele não está na tela. Você vai ter que ler para ele. O Marcos Brafman, nosso presidente, ele pergunta, né? Gostaria de ouvir a opinião e resultados da Unimed sobre o tratamento Covid através de medicamentos, tanto preventivo quanto na ocorrência da doença. E parabenizando também o doutor Samuel pela brilhante apresentação. Porque a gente sabe, né? O preventivo, toma remédio, toma vitamina, toma isso, toma aquilo, toma ivermectina, Nossa, o que a gente faz, né? Eu acho que deve ser disso. Eu tomo zinco indicado pelo doutor Samuel desde muito tempo. Aquele Vitergan Plus. Marcos, a Unimed não determinou que o tratamento seja A, B, C ou D,
certo? Ela deu liberdade, assim como preconiza o Conselho Regional de Medicina. Cada médico com o seu paciente determina a melhor forma de atendimento, certo? Não devemos cair na polaridade de ser a favor ou de ser contra, ser a favor porque politicamente é interessante ou ser contra porque a Unimed não se envolve nesse tipo de colocação e ela dá liberdade aos seus médicos cooperados para fazer o que ele achar, junto com o paciente, o melhor tratamento, certo? Eu acho que isso é importante, não entrando nas minúcias dessas considerações e nem nos confrontos e conflitos que isso possa gerar. Eu quero terminar minha fala aqui fazendo um agradecimento a vocês, mas fundamentalmente eu quero agradecer a todos os médicos cooperados da Unimed Belo Horizonte que atenderam o chamado para estar na linha de frente, para entregar nesse momento mesmo, sob risco pessoal, o melhor atendimento que a gente possa dar. E isso a gente vê. Mortalidade não é um número a se comemorar, certo? Mas um dos menores índices de mortalidade do país é aqui na região de Belo Horizonte. Obviamente, um trabalho conjunto feito com todos, em quem tem um dedo de cada um dos médicos cooperados da Unimed Belo Horizonte, a quem eu agradeço muito. Muito obrigada, doutor José Anchieta. Quer finalizar, por favor? Quero sim, com muito prazer. A Seminas, caríssimo doutor Samuel, fica muito feliz desta ação de seus conselhos, são 18, e agradeço aos 3 que foram os coordenadores deste magnífico evento, o de saúde, o de recursos humanos, o de seguros, aqui presentes os 3 presidentes, doutora Eliane Ramos, doutor Sérgio Frade, doutora Isis de Oliveira, aos quais agradecemos, grandes presidentes, grandes líderes, grandes realizadores. Mas, se me permite, doutor Samuel Flam, eu quero terminar com um anúncio. É preciso ver o sol, é preciso ver o amanhã, é preciso ter otimismo. Nós, a Seminas, em parceria com a Fundação Clóvis Salgado e com mais do que a parceria, a adesão da também aniversariante Unimed BH, porque celebra 50 anos, já reservamos os dias 7 e 8 de dezembro no Palácio das Artes, em parceria com a Fundação Clóvis Salgado. Claro, tudo dependerá, doutor Samuel, das condições sanitárias. Portanto, tomara que essas datas sejam mantidas. O que nós queremos é um grande evento. O evento da vitória da sociedade, sobretudo da sociedade empresária, nesta terceira guerra mundial, que é o Covid. E, na verdade, nós estaremos celebrando a um só tempo 50 anos de Unimed, 120 anos de Asseminas e 300 anos de Minas Gerais. Então, meu caro amigo, caro presidente, caro líder, Dr. Samuel Flam, o nosso muito obrigado de coração e obrigado também a todos.